Olá pessoal, meu nome é Samuel, eu sou desenvolvedor, trabalho com algumas linguagens web, algumas linguagens também para desenvolvimento desktop e mobile, trabalho com Java, com PHP, com Python, banco de dados também, com MySQL, com PostgreSQL, e em alguns projetos que eu trabalhei eu vi que havia uma dificuldade às vezes na hora de fazer uma exportação por dump, MySQL dump. E fazer o restore também disso e entender a estrutura desse arquivo que é exportado pelo MySQL dump. Então eu vou fazer essa videoaulazinha só para dar uma explicação por cima de como funciona, certo? E a gente poder estar utilizando melhor esse recurso aí que já é disponibilizado nativamente do próprio MySQL, ok? Então, primeira coisa, vamos ver aqui, eu tenho uma base de teste. Eu recomendo que você esteja fazendo isso pelo console, tá? Independente do sistema operacional. Aqui é o MySQL, traço U para eu estar conectando, colocando o usuário, traço U dev, traço P para eu dizer que eu vou informar um password, certo? Eu posso ter uma base, por exemplo, na minha máquina local e eu não tenho um password, então eu não preciso estar colocando o traço P. Neste caso, na minha máquina eu tenho um password. Traço H para eu dizer qual que é o host, localhost, que é na minha máquina mesmo, certo? Quando é localhost, você não precisa estar colocando traço H localhost, tá? Estou colocando aqui só como exemplo mesmo, para quem precisar fazer isso remotamente. Então, traço H localhost, e a minha base de teste é aulas MySQL. Ok? Então, vai pedir a senha. Pronto, está dentro da base já. Vamos ver aqui quais são as tabelas que eu tenho. Tables. Eu tenho Profile e User, certo? Eu tenho dentro de Profile, Administrator, Manager e Cooperator, certo? São 3 tipos de perfis desse sistema fictício que a gente vai estar fazendo a exportação dessa base de dados. Outra coisa que eu tenho aqui são os usuários. User. São 5 usuários, certo? E eu deixei aqui, ó, deixa eu dar um desk user. Deixei aqui uma foreign key, certo? Com uma constraint. Isso aqui é uma constraint para relacionando o profile ID à tabela de profile, justamente para a gente olhar lá no arquivo do dump o que ele faz para poder estar colocando essa estrutura na nossa nova base que a gente vai estar restaurando isso. Tá? Então, deixa eu sair aqui. A gente já tem os dados de conexão aqui que eu fiz, né? Então, para estar utilizando o MySQL dump é quase a mesma coisa que para conectar no MySQL. Então, a diferença é que você vai colocar o MySQL dump, traço U dev, traço P, porque eu vou informar um password, traço H, que é o host, certo? A base de dados que eu vou exportar, sinal de maior e o nome do arquivo. BKP teste. Tá? Ele vai pedir a senha, coloca a senha, beleza, ele já fez aqui o meu backup, tá nesse arquivo aqui. Agora vamos dar uma olhada dentro desse arquivo para entender o que foi que ele fez. Como a gente pode ver aqui, ó, ele coloca qualquer versão do MySQL dump, qualquer distribuição desse MySQL aqui, é o 5.6.25, qual é o sistema operacional, dando for, para, Debian Linux, GNU, certo? E aqui ele começa a fazer as anotações, certo? Os comentários aqui, que o MySQL vai ler quando você for restaurar. Então, ele cria variáveis aqui, ó, set, hoje, charset e tal, qual é o charset que estava sendo usado, tal, toda uma configuração aqui de charset, time zone, blá blá blá, tudo bonitinho para começar a fazer a estrutura que tem nessa base de dados. Uma coisa que ele faz no dump é o que? Ele insere um script verificando se a tabela que você está tentando restaurar já existe naquela base, na base de destino. Se existir essa tabela, ele vai dar um drop, certo? Depois dele dar esse drop, ele vai
nos comentários aqui, de novo, do MySQL, ele vai setar mais algumas configurações, charset, outras coisas aqui. E aí ele vai fazer o create table, certo? Colocando toda a nova estrutura, mais anotações aqui, blá, blá, blá. E depois dele criar a estrutura da tabela, ele vai inserir os dados da tabela, certo? Então ele dá um lock table nessa tabela, certo? Lock tables, diz o nome da tabela, para escrita, certo? E aí ele desabilita aqui a verificação, se eu não me engano, de chaves, né, para você poder inserir a chave manualmente. Então, disable keys. Aí faz o insert into profiles, values, e ele coloca administrator, manager e copyright. Depois ele habilita de novo aqui e dá um lock na tabela para poder liberar aqui a script nessa tabela, certo? Então, a mesma coisa para fazer a estrutura da tabela user. Ele verifica se ela existe. Se ela existir, ele vai dar um drop nela, tá? Drop table if exists user. Faz a anotação aqui, charset e tal. Cria a estrutura da tabela. Aqui todas as colunas. Primary key. Cria a constraint aqui para relacionando a foreign key, né? A nossa chave estrangeira aqui, a profile ID lá com profile, certo? A tabela profile, aqui, tabela profile para a coluna ID. Aqui é a nossa coluna ID. Então ele fez o relacionamento. Beleza. Após isso, ele fez a inserção do usuário. Ele trava a tabela, certo? Para escrita, e ele faz a inserção dos usuários que a gente tinha previamente lá no trabalho de dados. E depois aqui ele habilita de novo as chaves, o auto-increment, essas coisas. E depois ele dá um lock tables, ele libera a tabela para escrita novamente. Posteriormente ele coloca mais alguns comandinhos aqui, né, do MySQL relativos a essa base de dados. Feito tudo isso, vem o último comentário aqui, dump complete. Aí vem a data e o horário que eu completei esse meu dump aqui, né? Daqui a pouco já está na hora de almoçar. Beleza? Então, o arquivo do dump foi gerado pelo MySQL dump. É nativo do MySQL. Qual que é um dos problemas que acontece geralmente quando você tem um arquivo dump e você vai restaurar ele? Se você mandar ele para um DBA, ou alguma outra pessoa que vai estar fazendo um restore dessa base, e a pessoa utiliza alguma outra ferramenta para estar importando esse script, né, executando esse script, eu já vi em alguns casos, por exemplo, o AgeSQL, ele não lê aquelas anotações que a gente viu, ele não dá um lock, eu falo um lock, então por isso que eu estou falando de desbloquear, ele não dá lock na table, ou então ele não dá um disable keys, ou então ele não dá às vezes dependendo da versão, quando você vai dar você tem muita constraint, ele dá um set, acho que foreign key check, set check foreign key, alguma coisa assim, false, off, alguma coisa assim. E aí ele simplesmente restaura toda a estrutura da base para a base nova, né, toda a estrutura do arquivo para a base nova, e depois ele ativa de novo a checagem de constraint. Qual que é o problema de você importar isso por uma outra ferramenta que não seja o MySQL? Às vezes ele ignora essas anotações e ele não desabilita, por exemplo, essa checagem de chaves e tudo mais, e aí simplesmente o script não roda, dá um monte de pau, o cara vai te mandar o script de novo dizendo que deu erro, que isso, que aquilo e tudo mais, e aí você vai ter que fazer isso. Você vai ter que, na verdade, pegar o arquivo do dump e colocar numa sequência lógica onde as tabelas são criadas de acordo com seus relacionamentos, que não vai dar problema de tipo, eu não posso inserir esse dado nessa tabela porque essa constraint está sendo violada, não existe ainda essa tabela e essa chave. Então, o MySQL dump, ele, pelo menos na versão 5.5, 5.4, se não me engano, do MySQL, ele faz o export de acordo com a ordem alfabética das tabelas.
e não na ordem lógica. Por exemplo, eu tenho a tabela, deixa eu ver aqui, o usuário, e a tabela usuário, ela é relacionada com o usuário, ficou meio ruim, né? Começa com U e depois de profile. Então, vamos supor tabela administradores, tá? Administrators. Eu tenho uma tabela administrators, então ela vai ser a primeira. E a tabela administrator, seguindo a lógica de que ele vai fazer o dump pelas tabelas em ordem alfabética. Então, a tabela administrator tem uma foreign key para a tabela profile, certo? Quando for executar o script e tiver essa constraint da tabela profile dentro da tabela administrator, na hora que ele for restaurar, a primeira tabela que ele vai criar vai ser a tabela administrator, certo? Porque está em ordem alfabética. E depois ele vai fazer os inserts dentro dessa tabela. Quando ele for fazer o insert da foreign key da tabela profile, ele vai dar um erro, porque a tabela profile não existe ainda, ela está depois dessa sequência, ela está na letra P, então vai estar lá embaixo. Então, na versão 5.4, 5.5 do MySQL, ele coloca nessa ordem alfabética, e se você não executar o restore pelo próprio console, vai ficar dando pau e não vai funcionar direito isso daí. Eu já vi funcionar pelo MySQL Workbench, certo? E já vi não funcionar também, não sei porquê, se é por causa de diferença de versão de distro, certo? Ficar atento também à versão do MySQL. O MySQL 5.4, 5.5, 5.6, eles têm diferenças aí na hora de fazer o MySQL dump e na hora de fazer o restore também. Então fica bem atento, tem que ser exatamente a mesma versão, certo? Beleza, depois dessa explicação gigantesca, vamos fazer o restore da nossa base aqui. Eu vou criar primeiro aqui uma base. Tá, vou tirar aqui a base, então ele vai conectar direto lá no banco, sem nenhuma base selecionada, e eu vou criar aqui create base test restore, certo? Então vou criar uma base chamada test restore. Beleza, criou, bonitinho. Vamos ver se tem alguma coisa nessa. Deixa eu só abrir um outro aqui. Aqui, show. Vamos entrar nela, use test restore. Certo, eu dou um show tables. Ela não tem nada, está vazia, ok? Então vamos agora restaurar. Temos aqui, ó. Tá. Eu já tenho aqui o comando pronto já. Vamos já usar ele mesmo. Então o que acontece? A gente fez o dump com o MySQL dump, e para restaurar a gente vai usar o comando do MySQL mesmo, certo? MySQL -dev, que é o meu usuário, o user, -p, porque eu vou usar um password, -h, localhost. Qual que é a base de dados que eu vou estar usando para restaurar? É a test_restore. E em vez de eu usar o sinal de maior para exportar esse arquivo, eu vou usar o sinal de menor, que é para dizer que este arquivo vai ser importado para esta base, certo? Então, o nome do meu backup aqui é PKP-MySQL, certo? Então, vamos restaurar aqui. Não é BKP test. Então, vamos aqui, BKP test. Eu coloquei o nome do arquivo errado, viu? Por isso que desse erro. BKP test. Restaurou, certo? Não deu uma mensagem de erro, então ele restaurou. A gente também pode fazer esse restore, se não me engano, com o verboso ligado. O verboso, digamos assim, o parâmetro verboso, né? Dizendo para ele printar na tela para a gente o que está acontecendo. Eu acho que é assim. Okay. Exatamente. Viu? Então, todo o script que tinha dentro do meu arquivo dump, ele jogou aqui na tela para me ver o que ele está fazendo passo a passo. Então, cada linhazinha dessa aqui mostra um comando que foi executado na base de dados. Tá vendo? Tá vendo só? Ele lê o comentário. Por isso que é importante você fazer pelo console. Dependendo da IDE, o gerenciador lá pode ser uma ideia. O gerenciador lá da base de dados que você for estar usando, ele pode ignorar as anotações. Então,
eu recomendo você estar fazendo pelo console, tá? Pelo menos o restore. Eu sei que é ruim ficar fazendo o SQL aqui, digita os comandos e tal. Mas uma questão de garantia aí de estrutura, né? Eu recomendo vocês fazerem assim. Lembrando também que tem diferença você exportar do MySQL no Linux, colocar no Linux e no Windows, tá? Pode dar uns pau aí de char7 e alguns caracteres corromperem, tá? Caracteres especiais. Por isso, sempre, né, não esqueça de estar utilizando o TF8, beleza? Bom, eu estou aqui já conectado na nossa tabela, nossa base de dados, né? A gente já fez o restore desse arquivo aqui para dentro do teste restore, e aqui em cima a gente está conectado no teste restore. Então eu vou dar aqui um show tables. O nosso primeiro show tables deu vazio, né? Tá vendo aqui, ó? Vazio. E agora nós temos profile e user. Então a gente dá um desk aqui no profile. Ele traz aqui, ó, certinho a mesma estrutura, e a mesma coisa se a gente der um select, ele vai vir com a mesma estrutura. Profile. Tá? Lembrando então, ele vai remover as tabelas que já existem e vai criá-las de novo, tá? No restore do dump ele faz isso. E ficar atento à versão do MySQL, ficar atento a onde você vai estar executando esse script. Dependendo do software pode não funcionar, então por uma boa prática utilizem aí o console, beleza? Então dá um joinha no vídeo, se inscreve que eu vou postar mais algumas aulas aí. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, beleza? Valeu!